Casos de alienígenas são explorados pela mídia o tempo todo, mas poucos ganham a fama e percorrem todo o planeta, né? A história que eu vou contar hoje pra vocês afetou a vida de uma mulher chamada Giovanna Poda para sempre. Curiosos pra saber tudo? Então já deixa o seu like, não se inscreva de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Nesse vídeo vamos direto ao ponto. As abduções que geraram o famoso caso de Giovanna Poda, a italiana que diz ter vivenciado experiências que a maioria das pessoas jamais imaginariam. Recentemente, a história dela foi publicada em grupos do Facebook com um relato de uma abdução que não se diferenciava muito das outras que já vimos por aqui no canal. Giovanna teria sido levada por extraterrestres e passou por uma série de experiências que marcaram não apenas a pele da mulher, mas também a sua vida. Isso porque Giovanna já não lembrava muito do que acontecia nas abduções. Ela começou a misturar vida real com ficção e apenas provas físicas tornavam o medo real. E quando eu falo medo, eu não quero poupar esforços para isso, tá? Afinal, a italiana não viveu um mar de rosas no contato com alienígenas. A espécie com que ela entrou em contato, no caso contado ali no Facebook, foi a dos Greys, extraterrestres famosos na cultura pop por terem pele cinza, corpos esguios, olhos extremamente grandes, assim como a sua cabeça também. Donos de uma frieza sem igual, essas criaturas seriam altamente racionais e não levam nada para o lado emotivo. Foi exatamente por essas características que Giovanna Poda sofreu tanto em todas as visitas que recebeu. Nesse relato, que parece ser mais recente, apesar de não ter uma data confirmada, as coisas não foram diferentes. A mulher teve marcas na pele do que seriam sondas introduzidas no corpo. Além disso, ela também apresentou nas roupas uma substância fosforescente, que alguns ufólogos dizem ser restos de uma descontaminação. A parte mais interessante do relato de abdução fica por conta das fotos que Giovanna teria publicado nas suas redes sociais. Ela diz ter encontrado no celular uma série de imagens printadas e também outras originais que seriam dos próprios Greys, esses que aparecem de relance no meio da escuridão e a sua aparência não é muito amigável também, né? Por fim, Giovanna Poda expressa na mensagem replicada várias vezes que está com muito medo, que não aguenta mais as visitas, principalmente porque a vida dela já foi muito agitada. Isso não é uma coisa recente. Sim, família, o caso de Giovanna Poda começou muito antes do que a maioria das pessoas relata quando o assunto é abdução. A italiana, que viveu boa parte da vida na Sardenha, uma ilha lá no oeste do país, desde a infância tem umas memórias um tanto quanto estranhas com os Greys. A mulher relatou que primeiro sabia que fazia exames estranhos, mas não conseguia diferenciar os alienígenas dos humanos. Somente quando teve idade suficiente para perceber que se tratava de seres de outro planeta é que o pesadelo se tornou realidade. Giovanna recebia visita de forma frequente, sempre realizando os exames e voltando à vida normal, com marcas no corpo como essas que vocês estão vendo. Mas, quando atingiu a fase fértil, as coisas mudaram de figura. Giovanna recebeu maior interesse dos Greys, que pareciam querer inseminar híbridos no ventre da italiana. E de fato isso teria ocorrido, família. Segundo a própria Giovanna, ela teria sido inseminada cerca de 17 vezes pela raça dos cinzentos. Isso ao menos é o que a maioria das fontes diz. Isso porque há uma certa divergência na história, mas calma que vamos chegar lá, tá bom? Durante todas as inseminações realizadas, Giovanna passava cerca de 2 meses grávida, até que recebia uma nova visita dos Greys para o parto. A ideia, segundo a mulher, era uma reprodução em massa, já que a espécie não conseguia mais gerar novas crias sozinhos. Isso, porém, não foi explicado com muita clareza. Novamente, a história se diverge um pouco, porque outras fontes acreditam que a criação de híbridos seria apenas para experiências ou mesmo espionagem. Afinal, como os metade humanos, metade aliens são mais parecidos com os terráqueos, tudo ficaria mais fácil, dada a proximidade física, entendeu? Voltando para o caso de Giovanna Poda, ela passou por todas essas experiências, mas por mais de 30 anos ela manteve isso escondido. Nunca soube para quem contar os horrores que viveu e presenciou. Afinal, não sabia se alguém acreditaria nela. As coisas só mudaram no ano de 2009, quando a italiana participou do programa Mistério.
Toda a história de Giovanna ganhou o mundo quando ela apareceu na televisão italiana e contou uma história extremamente macabra. Além de tudo que eu já falei pra vocês aqui, houve uma das inseminações que acabou dando errado, a chamada 18ª gravidez. Claro que era mais uma gravidez de um híbrido e acabou tomando um rumo diferente. A Giovanna acabou não tendo esse bebê. A questão é que nenhum alienígena veio buscar os restos mortais do híbrido. Isso virou uma das maiores provas de Giovanna para a existência real de alienígenas. Novamente, nesse ponto, a história acaba se entrando ali umas confusões. Algumas fontes contam que esse filho da italiana seria dos Greys, mas outras relataram que a espécie seria diferente. A segunda vertente teria ocorrido da seguinte forma: os rivais dos alienígenas cinzas teriam encontrado a mulher. Sabendo que ela era importante para os inimigos, eles também resolveram fazer testes nela e inseminaram um híbrido da própria espécie. Esses extraterrestres diferentes seriam os reptilianos, uma raça que, como o nome já diz, é mais próxima dos grandes lagartos ali humanoides. Essa última história até faz algum sentido, porque o filho que deu errado tem uma aparência muito semelhante à dos lagartos em algumas imagens. Mas essas não foram as únicas fotos mostradas por Giovanna no programa italiano. Ela também apresentou imagens de supostas naves espaciais e também alienígenas. Tudo para encorpar um relato de muito terror, né? Isso porque Giovanna só contou toda a história porque achava que muitas mulheres teriam vivido o mesmo e tinham medo de contar. A questão é que talvez o exemplo de vida de Giovanna não tenha sido dos melhores até então, porque ela continuou vivendo o inferno na Terra. Como era de se esperar, mesmo tendo um caso alienígena virando notícia no mundo inteiro, Giovanna virou motivo de piada na Sardenha. Todo passo que dava era seguido de risadas pelas costas. Ela foi obrigada a deixar o emprego e também o lugar onde morava para viver em segredo, onde as pessoas não conhecem ela. Somente um punhado de espectadores e o parceiro de Giovanna acreditam nela. E a vida só ganhou melhores tons quando a mulher encontrou grupos de ufologia que ouviram sua história e abraçavam o enredo sem achar que tudo não passava de uma mentira ou então de loucura. Isso porque muitas dessas pessoas já teriam visto ou vivido coisas muito semelhantes. Hoje, Giovanna Poda deve estar com uns 50 anos e vive uma vida fora dos holofotes de outrora. Porém, a história dela ainda corre pela internet e ganha novos detalhes a cada dia que passa, o que nos faz questionar algumas coisinhas, né? O que é verdade, o que é mentira, família? Bom, esse questionamento tá sempre rondando a cabeça dos brasileiros dos últimos tempos, né? Principalmente com histórias que parecem fugir um pouco da realidade. E com o caso de Giovanna Poda, as coisas não são muito diferentes. Muita gente desacreditou do relato da italiana e, de fato, alguns pontos parecem que não batem. Quantos filhos ela teria gerado de fato? Quantas raças ela conheceu? Como ela conseguiu as fotos se geralmente estava sendo sequestrada? Perguntas sem muitas respostas factuais e que frequentemente são completadas pela criatividade das pessoas na internet, né? Sobre a veracidade do que Giovanna Poda disse no programa, muita gente questiona a verdade dos fatos, porque a maioria das fotos parece genérica e com pouco traço de realidade. E mesmo o fato da inseminação e ter aquelas supostas provas, muita gente também se questiona: será que isso é verdade ou se não foi armado? A gente tem muitas coisas na internet que já foram armadas, né? Não estou aqui colocando a minha versão da história ou o que eu de fato acho, mas eu estou falando o que passa pelas duas faces ali que se dividem entre os que acreditam e entre os que não acreditam. Como eu falei, a galera que não acredita pensa em tudo isso, mas os que acreditam falam que já tiveram experiências e que algumas experiências já foram até semelhantes ao que Giovanna viveu. Mas o fato é que sem uma análise científica com todas as provas, é difícil a gente falar de qualquer lado, né? Portanto, tudo fica no campo da teoria e da crença de cada pessoa. E você, acredita que é real ou não? Já teve alguma experiência também? Deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá? A gente se vê então no próximo vídeo, família. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!